Olá pessoal, hoje aqui em São Paulo está um verdadeiro calor maraense, amazônico, manauara. Tive que colocar esse poncho aqui, ó, a camisa, duas camisas e o poncho por cima para fugir do frio. Fugir não, tá ótimo, adoro isso, mas tem que estar preparado, né? O problema é estar preparado. Frio ali fora, tem umas pessoas... Ai, mas isso aí não é assunto para agora. Agora eu queria falar com vocês sobre internet. A internet que é um negócio assim que, putz, é um negócio novo ainda. A gente pode dizer que é algo ainda muito novo. E eu estava acabando de ouvir aí aquela denúncia do influenciador, vamos chamar assim, Felca, né? Sobre a sexualização de menores e adolescentes nas redes sociais. Então a internet ela vai de 8 a 80 assim, em segundos. É uma coisa maravilhosa, não é? Mas também pode ser usada para o mal e usada para o bem. Deveria ser usada mais para o bem do que para o mal. Aliás, eu não digo que deveria ser exclusivamente para o bem, que isso é impossível. Onde está o ser humano, está a maldade também. Infelizmente, é assim. Mas uma das coisas que eu digo que a internet é maravilhosa, estava lendo esse livro aqui, acabei de ler agora aqui, ó. Alberto Manguel, é um argentino, escreve muito bem e tal, e chama Uma História da Leitura. Como eu, aqui cercado de livro, gosto de ler, esse livro aqui eu comprei ele, quando que eu comprei, Osório? Em 17... de 23, não, 23, E Osório, eu acho que tô ficando jovem, a vista tá ficando cada dia mais danada. Então, em 23 eu comprei esse livro e li agora, 2 anos depois. E é impossível a gente ler os livros todos que a gente adquire, às vezes a gente lê uma página e etc e tal, e ele fala disso inclusive, e desse amor que a gente tem pelo livro. O livro está perto da gente, está ao alcance da mão, e para um livro a gente chamar de meu. Então o livro é muito bacana mesmo esse livro. Fala sobre vários aspectos, sobre o leitor, sobre o escritor, sobre o roubo de livros, os livros da antiguidade, o valor dos livros, valor monetário também, e as informações. Mas um dos textos mais bacanas que eu tenho aqui é que aquela dupla safada que eu estou descobrindo cada vez mais, e assim, cada vez mais decepcionado com o que dizem sobre eles, que é Platão e Aristóteles, eles eram contra a escrita. E ninguém fala disso, esses canalhas disseram isso, mas só diz que ele era contra a escrita, mas não faz um contraponto dizendo que eles estavam errados, não é? E que existe outras possibilidades do livro. Então aqui nesse livro tem um texto de um arcebispo na França, eu acho que por volta de 1200, que ele, vamos dizer, detona Platão e Aristóteles. Não, pô, até é uma contradição muito grande, porque se não fosse os livros, a gente nem sabia que Platão e Aristóteles tinham existido. E os caras falavam mal da escrita. E aqui fica muito claro que a escrita não, a escrita ela ajuda muito a conhecer o passado, ela dá ideias, ela provoca a vontade de conhecer, induz ao debate, à contradição, e tudo isso são ideias novas que a gente tem a partir dos livros. Mas esse livro, se a gente olhar aqui, ó, ele não tem imagem. É um livro de bolso e ele veio sem imagem. Eu não sei se existe uma edição dele com imagens. Eu vou até procurar. Mas o que foi legal? E por isso que eu comecei falando da internet. Então ele cita aqui alguns quadros, algumas pinturas aí, algumas estátuas, etc, etc e tal, túmulos. E eu ia na internet. Fui na internet várias vezes e peguei algumas imagens, vi as imagens às quais ele se referia, eu pude conferir. Então vejo como a internet pode ser uma grande parceira também na expansão do conhecimento, né? Ela não pode ser usada, bem que pode ser usada só para o bem, não é?
E isso aí foi uma prova que eu tive ao longo da leitura desse livro, assim. Me remeteu para a Idade Média, para a Antiguidade, para várias coisas, vários locais, várias obras de arte, né? E assim, com a ajuda da internet, ficou mais fácil de compreender, vendo a imagem, o que ele diz aqui no livro apenas com palavras. Então é isso, eu vou falar mais sobre esse livro, que ele é muito importante, não é? Muito importante, assim, uma fonte de cultura fantástica. Quem quiser ler vai ter um manancial aqui de conhecimento muito bom, como quase todos os livros. Mas esse aqui é muito interessante. Então fica a dica aí de leitura e eu vou falar mais depois sobre esse livro. Nesse momento eu queria fazer apenas essa conexão entre o livro e a internet, como eles podem se complementar. É isso aí, pessoal. Que tenham boa leitura. Tchau.